Boa noite, meus queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é seu amigo Roberto e estamos aí ao vivo agora para mais uma live. Há muito tempo eu não estou fazendo as lives de estudo pelo Facebook devido a um probleminha no Wi-Fi no meu celular. Estou usando aí a minha internet porque o Wi-Fi do meu celular está com probleminha, mas logo logo eu voltarei aí a fazer alguns estudos com alguns slides bastante interessante e bastante didático. Você está vendo aí na sua frente aí um slide a qual eu estou usando, é o meu aplicativo de estudo. Quero compartilhar com você nessa noite mais um pouquinho da porção da palavra de Deus. Quero compartilhar com você, fazer hoje uma exégese bíblica de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Você pode ver aí na sua tela, ou se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou estar mudando a versão da Bíblia para nós termos uma visão panorâmica melhor. E logo após eu vou estar voltando lá na minha Bíblia de numeração Strong para a gente fazer uma exégese desse versículo bíblico. 2 Timóteo, hoje eu quero compartilhar com você 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Eu estou usando a versão da Bíblia Nova Almeida Atualizada, a NAA, que diz assim no versículo 16: Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu vou estar repetindo a leitura do versículo 16, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Eu vou estar trocando agora para a Bíblia Strong, porque eu quero esmiuçar esse versículo, fatiar esse versículo juntamente com você dentro da exégese bíblica. Vamos estudar todas as partes deste versículo. Eu não vou estar fazendo uma exégese bíblica de todo o texto do capítulo 3. Vou estar fazendo só uma exégese, uma pequena exégese bíblica do versículo 16. O que ele nos traz? Qual é a verdade, a grande verdade por trás deste versículo com relação à Escritura, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E aí você pode acompanhar comigo cada parte desse versículo que nós vamos fazer aí uma interpretação, trazendo aí o seu significado do original grego. Eu estou usando o grego koiné, é o grego que Jesus falava quando ele andou na sua época, é o grego que os apóstolos falavam, é o grego que a sociedade na época de Jesus falava. É claro que existia o aramaico, existia também o hebraico e existia também o grego clássico, mas o grego koiné era um grego, podemos dizer que era um grego informal e era a língua coloquial de toda a sociedade onde Jesus andou, onde Jesus ensinou. Então esse grego era usado
por toda a sociedade. Tinha o grego clássico, que era usado por pessoas mais da aristocracia. Tinha o aramaico, que era também muito difundido. Tinha também o hebraico, que era usado mais para questões religiosas, os sacerdotes, os escribas, né, os fariseus. Era a linguagem lá do templo. Mas essa linguagem que eu estou usando aqui, que é o grego koiné, é o grego que era usado por qualquer pessoa da sociedade. Então, por isso que ele é de fácil compreensão, ele não é muito complicado. É um grego, podemos dizer, popular. Se fosse no Brasil, seria um português popular. Todo mundo fala português. Não é um português, podemos dizer, se formos colocarmos essa comparação, não é um português formal. É um português informal. Até porque os discípulos de Jesus, só um ali que tinha boa formação, que era Judas Iscariote, mas os outros discípulos, quase que todos, tirando Mateus também, que era funcionário público, mas os outros, todos eles eram homens indoutos e não tinham lá muitos seus estudos. Então, quando você estuda o grego, a qual está escrito no Novo Testamento, vamos ver que Lucas, que era um médico, tem um grego mais clássico, né? Um grego mais refinado. Mas mesmo assim, Lucas também não deixou transparecer isso. Ele gosta de usar muito o grego popular. Então vamos lá, meus queridos. Já expliquei para você que eu estou usando a Bíblia Almeida atualizada, né? Aqui você está vendo aí a ARA, Almeida Revista Atualizada, mas eu volto aqui para mostrar para vocês qual é a Bíblia que eu usei. Eu usei a Nova Almeida Atualizada, aonde está este versículo onde nós fizemos menção. E agora eu voltei para a minha Bíblia de numeração Strong, que possui as etimologias, a morfologia, né, das palavras. E hoje eu quero compartilhar com você, uma pequena exégese bíblica desse versículo 16, tá bom? Então vamos começar pelo adjetivo toda, tá? Toda. Trazendo para você o significado desse adjetivo. Eu vou começar com o dicionário Roaz. O que ele traz desse adjetivo toda? Toda. O significado é: aqui não falta nenhuma parte. Inteiro, completo e total. Vou repetir o significado desse adjetivo no dicionário Ruais aqui não falta nenhuma parte, aqui é inteiro, aquilo que é completo, aquilo que é total. Agora eu vou estar fazendo junto com vocês, descobrindo a etimologia dessa palavra no grego koiné. O que esse adjetivo significa no grego koiné. Esse adjetivo, como você pode ver que está escrito aí na frente de verde, um verdezinho, vem da palavra paz, tá? Paz, mas não é paz com P-A-Z, ausência de conflitos, tá bom? É paz. Na etimologia, trazendo para a transliteração, fica aí do ladinho, você pode assistir aí, onde eu abri uma outra tela aí, o vocábulo grego paz, tá? E traz dois significados, mas a gente vai ficar só com um significado, que é o primeiro significado, que é o significado individualmente. O que significa, qual é a etimologia desse adjetivo toda. Nós vamos fazer a exégese de todas as palavras que estão nesse versículo e automaticamente nós vamos fazendo a aplicabilidade, tá? O que ela significa. Então, esse adjetivo aí é paz, que vem do original grego, koiné, que vem do nosso português toda, né? Todo, toda, que significa cada, né? Você pode ver aí que significa cada, ou que significa todo, ou algum, que significa tudo, que significa todo, ou qualquer um, ou todas as coisas, ou qualquer coisa, tá bom? Então, praticamente é quase o mesmo significado
quase o mesmo significado da palavra todo no dicionário ROAS, né? O que não falta nenhuma parte, o que é inteiro, o que é completo. Toda. Aí se você observar, vamos caminhar mais um pouquinho para frente, tá? No versículo, toda o quê? Toda a escritura. Vamos voltar um pouquinho para a gente esmiuçar essa palavra toda, tá? E depois nós vamos pular para esta palavra a escritura, para saber o significado, a etimologia dessa palavra nossa no grego que vem do português escritura, tá? Toda que está dizendo aqui a escritura não está dizendo que é só um versículo do Antigo Testamento. Toda não é somente parte do Antigo Testamento. Quando Paulo está dizendo que é toda a Escritura, tá? Paulo está dizendo que não falta nenhuma parte, não, não falta nenhum versículo, não falta nenhuma escrita, ou seja, todos os livros do Antigo Testamento e todos os livros do Novo Testamento, eles são completos, como você pode ver aí, o significado desse adjetivo também, que é completo, total. Então, não é só parte da Bíblia Sagrada que é a palavra de Deus. Toda não é somente alguns versículos. É interessante observar aqui que algumas pessoas, erradamente, para defender as suas teses, não pegam toda a escritura para fazer o seu estudo. O que eles fazem? Eles pegam parte da Bíblia Sagrada, tá? Usam parte da Bíblia Sagrada para defender a sua tese, para defender aquilo que eles creem, e as outras partes da Bíblia Sagrada eles deixam de fora. Ou seja, as partes que eles acham que é proveitosa para defender a sua tese, eles pegam para usar. E a parte que eles não acham proveitosa, eles deixam de fora. Eu posso citar aqui um grande exemplo disso daí, foi na tentação de Jesus. Satanás pegou parte da Bíblia Sagrada, tá? Quando Satanás vai tentar Jesus no deserto, quando Jesus foi levado no deserto para ser tentado por Satanás, pelo diabo, o diabo ele foi até Jesus usando alguns versículos isolados da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Você vai ver, ele diz para Jesus, transforma essas pedras em pão, porque está escrito isso, isso, isso. Aí Jesus vai e responde para ele com a Bíblia Sagrada, tá? Dentro do seu contexto. Ele pega um versículo do livro de Salmos, alguns versículos do livro de Salmos, tira do seu contexto para o seu intento, para atacar Jesus, para derrubar Jesus. E aí faz o que? Da teologia nós chamamos de exégese. O que é exégese? Exégese é quando eu tiro, eu jogo os meus pensamentos para dentro dos textos sagrados. Exégese é o que nós estamos fazendo aqui agora, é tirar dos textos sagrados aquilo que os textos estão dizendo. Então, exégese é quando eu jogo o que eu penso, o que eu acho para dentro da Bíblia, fazendo a Bíblia falar aquilo que ela não está falando, tá? Em vez de extrair da Bíblia aquilo que a Bíblia realmente está falando. Então foi o que Satanás fez com Jesus. Ele pegou parte da Bíblia Sagrada isolada para tentar Jesus. Então aqui a gente chega ao conhecimento dessa palavra toda, que é toda a Bíblia. Quando Jesus extraiu, quando Jesus trouxe para refutar Satanás com a própria palavra de Deus, Jesus refutou ele corretamente, fazendo uma exégese correta da palavra. Qual é o verdadeiro significado da palavra lá no seu contexto. Então ali Jesus venceu Satanás com a palavra, com toda a palavra. Então é assim que nós também teremos vitória diante de Satanás com toda a palavra. Vamos andar mais um pouco, já fizemos aqui uma exégese da primeira palavra, desse adjetivo toda. Agora nós vamos fazer uma exégese da palavra mais um pouquinho à frente, a escritura. Como você pode ver aí, que já está na sua tela, escritura, que vem de uma palavra grega graphe,
ou grafê, né, que tem aí três significados, né, três definições dessa palavra grafê ou grafe. Vem também a palavra nossa brasileira, a gráfica, que vem de quê, né? Então você entende o que essa palavra significa, mais ou menos. Mas vamos pegar a etimologia dela aqui, né, nesse estudo no grego, koineo, que significa, primeiro, esse vocábulo grego grafe significa escritura, coisa escrita, tá? Anota bem aí para você, coisa escrita. O que significa escritura? A escritura, coisa escrita. Tá? Segunda definição, o que significa a escritura? Ela é usada também, você pode ver no segundo item, ela é usada também para denotar, tá? Para denotar tanto o livro em si como o seu conteúdo. Quando você pega uma Bíblia na mão, tá? É escritura, é o livro, tá? O livro. Mas não é só o livro que é considerado a definição para grafe, para escritura, não é só o livro. O conteúdo do livro também é considerado escritura. Então aqui a escritura é tanto o livro quanto o conteúdo do livro. E a terceira definição para a escritura você pode observar aí que é certa porção ou seção da Sagrada Escritura. Certa porção ou seção da Sagrada Escritura. Você vai ver isso no Novo Testamento, quando em Mateus principalmente, é o evangelho que usa mais o Antigo Testamento. Mateus ele cita muito o profeta Isaías, mas isto foi escrito para que se concluísse que o profeta, pela boca, que Deus falou pela boca do profeta Isaías, ou seja, ele usa porção, tá? Ou seção da Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Então, isso também é escritura, você vai ver isso na Bíblia Sagrada, tá? Mas eu também não quero só ficar com a etimologia da palavra em grego, a palavra escritura em grego. Eu também quero trazer para você essa palavra a escritura, tá? A escritura, o que esse termo significa no dicionário também. Eu vou ler para você. Se você quiser acompanhar a leitura do lado aí, ó, o termo escritura, a Bíblia, ó, o termo escritura é derivado do latim scriptura, uma escrita, e é usado para traduzir o termo grego grafê, uma escrita, alguma coisa escrita. Ou, como no caso do capítulo 10, do versículo 21 de Daniel, o termo hebraico tab, esta palavra aparece quase invariavelmente com o artigo definido a. Dessa forma, a escritura ou regrafê, indicando a própria autoridade da palavra escrita, no caso a própria Bíblia. O termo hakatub, aquilo que foi escrito, é frequentemente usado, né, como em Josué capítulo 1, versículo 8. É usado para referir-se ao texto da Torá como constituindo um texto de autoridade final, que envolve tudo e todos. No Novo Testamento, a expressão regrafê pode pertencer a uma passagem específica, que foi o que nós falamos agora atrás, tá? A uma passagem específica da Bíblia, nas escrituras hebraicas, como em Marcos, capítulo 12, versículo 10, a fala de Jesus falando assim, ó, ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, Jesus está fazendo uma citação, tá, de Salmos 118, versículo 28, está usando uma porção da escritura, então o nome é escritura. Ou então regrafê, pode incluir o Antigo Testamento como um todo, como em Gálatas capítulo 3, versículo 22, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, ó, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Ou seja, Paulo usa aqui a palavra regrafê, a escritura, tá? Com esse artigo na frente, a escritura, como se referindo todo o Antigo Testamento, tá? E em Gálatas capítulo 3, versículo 8, se pode ver que a escritura possui uma personalidade unificada e orgânica que participa da própria presciência e autoridade de Deus, precisamente porque é a palavra de Deus. Então, temos aí uma definição já, tá, de duas palavras, de toda a escritura,
da palavra paz e da palavra grafê. Da palavra paz é toda, é um todo, é completo, tá? Não é só parte dela que é a escritura, é toda ela que é a escritura, tá? E com relação à palavra a escritura, grafê, regrafê, o que significa regrafê? Pode significar uma escrita, tá bom? Pode significar uma escrita, pode significar um livro completo, pode significar parte lá de porção do Antigo Testamento, tá bom? Pode significar, Jesus já várias vezes usou parte do Antigo Testamento, Paulo também usou parte do Antigo Testamento, os discípulos também, os evangelhos também fazem isso, né? E tem esse significado. Então, temos aí essas duas etimologias que nós fizemos, a exégese bíblica dessas duas palavras, toda a escritura. Então, toda ela é o que? É escritura, toda ela é a palavra de Deus, toda ela foi escrita, tá? Foi escrita, foi falada, foi soprada. Nós vamos agora para a terceira palavra que nós vamos falar sobre isso, sobre esse sopro, tá? Das escrituras, a inspiração. Não vamos entrar na questão teológica, tá? A gente está falando aqui, eu quero fazer aqui somente uma exégese desse versículo. Então vamos pular para a terceira palavra desse versículo, que é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Aqui nós vamos ver uma palavra grega, inspirado, vem de duas palavras gregas que se juntam, tá? E aí você pode ver o significado dessa palavra grega, theopneustos. Theopneustos. E aí a transliteração é theopneustos. São duas palavras. Então eu quero aqui trazer a definição da primeira palavra. São duas palavras gregas que são juntas. É uma palavra theos, tá bom? Que você já sabe o significado theos. E a outra palavra é pneu. Pneu não é pneu de carro não, tá? É pneu. Vamos fazer a definição da palavra theos, depois a gente volta na palavra pneu. A palavra theos, a definição dela, existem algumas definições interessantes, tá? Essa palavra theos no Novo Testamento, ela é uma palavra genérica, né, no grego, tá? Genérica no Antigo Testamento, na palavra hebraica, é um nome genérico que é usado para divindade, para deidade, Elohim, tá? Elohim. Deus no Antigo Testamento é Elohim no Antigo Testamento. Elohim não é só com referência a Deus. Elohim é um nome, tá, genérico que é usado também para as divindades daquela época. Quando você vai ver deuses, a palavra, né, aparecendo no Antigo Testamento, e os deuses é Elohim. Então era usado também para se referir aos deuses, tá, das outras nações. Mas, segundo aí também você pode ver, essa palavra Theos, ou Theos, é usado para o Deus da Trindade, o Deus triuno. Primeiro, ela é usada para Deus o Pai, tá? A primeira pessoa da Trindade. Segundo, ela é usada para Deus Filho, tá? Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E ela é usada também para Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, quando se fala Deus, está falando do Deus triuno, está falando das três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, dito do único verdadeiro Deus. E aí tem uns outros significados aí, né, que você pode dar também para ela, referente às coisas de Deus, referente aos seus conselhos, referente aos interesses e obrigações para com ele. Mas vamos ficar somente com essas duas definições aqui, que vai encaixar aqui no nosso estudo. Então, Theo significa Deus. Agora vamos ver a outra o que significa a outra parte dessa palavra, que é pneu. Pneu significa respirar, soprar. Então fala do vento. Essa palavrazinha grega, tá? Pneu significa respirar e soprar. Então o significado de toda a palavra
Theopneustos significa inspirado por Deus. Ou seja, o conteúdo das Escrituras é soprado, foi soprado por Deus dentro dos homens que escreveram, mais ou menos 40 autores bíblicos entre o Antigo e Novo Testamento. Então, foi o próprio Deus que soprou. Por quê? Porque esta palavra theopneustos significa isso, inspirado por Deus ou soprado por Deus. Deus soprou a sua inspiração dentro dos autores sagrados e eles, tá? Eles escreveram somente aquilo que Deus desejava que eles escrevessem. Então, eles não escreveram algo deles. É claro e evidente que eu devo ressaltar que Deus deixou as faculdades mentais, tá? A inspiração de Deus nos autores sagrados, tá? Não removeu as faculdades mentais dos autores. O que eu quero dizer com isso? Você vai ver na Bíblia Sagrada médicos, tá? Que Deus usou as faculdades dele, tá? Como um médico para escrever. Tanto que você vai ver o Evangelho de Lucas, Lucas usa muito termos da medicina para falar dos milagres de Jesus. Mateus era um cobrador de impostos, né? Podemos dizer que hoje Mateus trabalhasse hoje, Mateus hoje seria um funcionário público. E como funcionário público, né, Mateus tinha um tipo de linguagem, tinha um tipo de faculdade intelectual. Deus usou Mateus em suas faculdades mentais. Você vai pegar o Evangelho de Mateus, é bem organizado, Mateus faz muita conta. Sabe, Mateus sabe contar detalhadamente as questões de matemática, entendeu? E você vai ver isso também em Marcos, você vai ver isso em João, você vai ver isso no apóstolo Paulo, você vai ver isso nas cartas de Pedro, você vai ver isso no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é quem foi Davi, que escreveu Salmos, quem foi Salomão, que também escreveu Salmos, escreveu Provérbios, e outros autores também, profetas, de vários lugares, de várias culturas diferentes, que Deus inspirou para que escrevesse aquilo que Deus desejava para a humanidade. Então aí Deus inspirou, né, soprou, né, soprou a sua inspiração dentro desses homens, mas deixando livre as suas faculdades. Eles escreveram a sua forma literária. Você vai ver que a Bíblia tem várias formas literárias, tem poesia, né? Enfim, tem um monte de forma literária a Bíblia Sagrada. Então, Deus, ele permitiu, ele deixou livre as faculdades mentais do ser humano, até porque Deus, se Deus mudasse as faculdades mentais do ser humano, Deus iria então estar fazendo o ser humano de robô, né? E Deus jamais iria fazer isso. Então, essa inspiração que nós falamos aqui é isso, tá? Inspiração é o quê? Theopneustos, né? Inspirada por Deus, theopneustos, ou seja, foi soprada por Deus, tá? Foi falada por Deus. Eles falaram movido por Deus, não por conta própria. Há um versículo na primeira carta, se eu não me foge a memória, do apóstolo Pedro, ou segunda carta, que o apóstolo Pedro diz que homens santos falaram inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, porque nenhuma parte da Escritura é de particularidade humana, tá? Homens santos falaram inspirado por Deus. Então, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Não foi o homem que escreveu, até porque o homem não conseguiria escrever um livro como esse, né? Um livro que já atravessa aí há séculos e mais séculos, um livro que foi escrito há milhares de séculos para fechar o cânon sagrado e com vários autores diferentes e em lugares diferentes, né? A distância de Isaías para Mateus, olha só quantos séculos é de distância, muitos séculos, e eles se completam, né? É um complemento, por isso aqui está dizendo toda a escritura, né? Toda a escritura, não é só uma parte da escritura que é inspirada, é toda ela. Por quê? Porque desde Gênesis até Apocalipse foi uma pessoa só que inspirou, foi Deus, o autor, o Espírito Santo que estava nesses homens, inspirando eles a escrever
aquilo que o próprio Deus desejava. Então, é por isso porque no começo do versículo o apóstolo Paulo usa aí o adjetivo toda, ou seja, não é parte da Bíblia que é inspirada, que foi inspirada por Deus. Vamos andar mais um pouquinho. Vamos agora para a palavra e útil, tá? Vamos pegar aqui essa palavra no dicionário. Ainda vou fazer o auxílio do dicionário Hawais. O que significa essa palavra útil? Essa palavra útil no dicionário significa que pode ter ou tem algum uso, que serve ou é necessário para algo. Vou ler de novo, que pode ter, né? Que pode ter ou tem algum uso, que serve ou é necessário para algo. Então, o dicionário traz aí essa definição desse adjetivo útil. O que significa útil? É uma coisa que pode ter ou tem algum uso, tá? É uma coisa útil e que serve, tá? Que serve ou é necessário para algo. Então, aqui eu pego essa última palavra, necessário para algo. Vamos agora fazer saber a etimologia dessa palavra no grego, tá? Aí, ó, nós temos aí a palavra grega ofelimos. O que significa essa palavra ofelimos? Lucrativo. Ela vem também de um cognato ofelo. O que significa ofelo? Amontoar, isto é, acumular ou beneficiar, ou seja, vantagem, proveito. Tem até algumas versões da Bíblia que fala e proveitosa, né? Aí eles usam a palavra proveito. Aqui, nessa versão que eu estou usando, usou a palavra útil. Útil é o que? Vantagem. Útil é o que? Proveitoso. Útil é o que? Benéfico. Útil é o que? Lucrativo. O adjetivo significa lucrativo, tá? Então, entendemos que o que? Que toda a escritura é inspirada, né, por Deus e o que? Benéfica. Ela é benéfica, ela é benéfica, ela é, além de ser benéfica, ela é lucrativa, ela é proveitosa, ela é vantajosa, tá? E ela é benéfica porque ela traz os ensinamentos de Deus, traz a salvação de Deus para nossas vidas, e vamos ver mais um pouquinho para frente as outras palavras. Então tá aí a definição da palavra útil, né? No dicionário é algo que pode ter ou que tem algum uso comum, né, um uso, e que serve ou é necessário para algo. E dentro da etimologia grega é algo lucrativo, algo proveitoso, algo vantajoso. Mas vamos lá, a palavra de Deus, né, toda a escritura, não é só parte da escritura, ela é inspirada, né, soprada por Deus, e ela é útil para quê? Aí o apóstolo Paulo vai dizer para a gente aí algumas coisas por que ela é útil. Então eu começo a pegar, ela é útil para o ensino. Vamos ver o que significa essa palavra ensino, esse substantivo, né? O que é ensino? Ensino é ato ou efeito de ensinar. É ensinamento, ensinança. O que é ensinamento? Transferência de conhecimento, de informação, na parte espiritual, de caráter geral, na maioria das vezes em local destinado a esse fim. Escola, oficina e etc. Tá? Instrução. Está falando de quê? De ensinamento. Agora nós vamos partir para a palavra grega de ensinamento. Aí vamos ter um vocábulo grego, didascalia. Didascalia, olha só que interessante. Didascalia significa ensino. Didascalia significa instrução. A palavra, toda a escritura, toda, não é parte da escritura, é toda a escritura. O que é a escritura? Aquilo que foi escrito por Deus, grafia, aquilo que é escrito, porção da palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Ela é o que? Ela foi soprada por Deus, ela foi
escrita por Deus, não foi, ela foi escrita pelos homens, mas foi inspirada por Deus. E ela é o quê? Ela é útil para algo comum, ela é proveitosa, ela é vantajosa, tá? Para o quê? Para o ensino. Aí vem a palavra didascália. É o que? Ensino, instrução. E aí tem dois conceitos aí, duas definições. Aquilo que é ensinado, doutrina, ensinamentos e preceitos. Mas olha só que interessante, que dessa palavra aqui que você está vendo aí na sua tela aí, didascália, vem uma outra palavra que você conhece dentro das salas de aula. Didascalos. Didascalos significa o quê? Professor. É da onde vem a palavra professor, vem essa palavra didascalia ou didascalos, né? Que significa professor. E a outra definição no Novo Testamento era alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres do homem. E aí, mais uma definição: alguém que é qualificado para ensinar ou que pensa desta maneira. E aí, mais outra definição: os mestres da religião judaica eram situados, eram tidos como didascalos ou como professor. Vamos voltar lá para a palavra, então, porque nós estamos falando da palavra, não estamos falando do professor. Então, didascália significa ensino, significa instrução, certo? Então, o que que Paulo está dizendo? Que a Bíblia toda, tá? Que a Bíblia toda é escritura, tá? Grafe, é escritura de Deus, é algo, é os pensamentos de Deus escrito, tá? E que ela toda foi inspirada pelo próprio Deus, pelo próprio sopro de Deus, e que a Bíblia toda é útil, é proveitosa, é vantajosa, tá? A Bíblia toda é útil, é vantajosa, é proveitosa. Para o quê? Para instrução, para ensino. Ou seja, ela serve, a Bíblia também é uma didascália, ela é uma instrutora. A Bíblia é um professor também, ela nos ensina. Ensina o quê? Ensina as coisas de Deus, a lei de Deus, ensina a vontade de Deus. E aí nós podemos falar aqui várias coisas que nós aprendemos pela Bíblia. Nós aprendemos na Bíblia santidade, aprendemos na Bíblia sobre pecado, aprendemos na Bíblia sobre amor, aprendemos na Bíblia sobre respeitar, enfim, muitas coisas para o ser humano viver bem nós aprendemos na Bíblia. A Bíblia é o manual que Deus, alguns dizem que a Bíblia é o manual do crente. Eu não costumo usar essa palavra. A Bíblia ela não foi escrita para o crente, a Bíblia foi escrita para a humanidade. Agora, tem a igreja que usa a Bíblia como regra de fé, o corpo de Cristo, tá? Então, a Bíblia ela deve ser falada para todos os seres humanos. Quando Jesus veio na Terra, Jesus não veio somente para um povo específico, Jesus veio para toda a raça humana. A palavra grafe, tá? A palavra, o Logos, quando ele se manifestou para trazer salvação a toda a humanidade. Então a Bíblia toda a humanidade precisa, por isso que ele falou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, a Bíblia, pregar a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, grafe, aquilo que Deus pediu, inspirou os autores para escrever. Então, toda ela é instrução, toda ela é ensinamento. Então, essa é a definição aqui dessa palavra ensino, dessa outra palavra ensino que nós aprendemos aqui também, que significa esse substantivo, significa o ato ou efeito de ensinar, o ensinamento, tá? Então, mas ela ensina o quê? O que que ela nos traz como didascália, como professor, como professora, né? Vou usar assim essa palavra no feminino. O que que a Bíblia nos traz? Aí o apóstolo Paulo vai continuar, tá? Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil e útil para o ensino, aí ele vai dizer a repreensão. Vamos ver, eu toquei aqui no lugar errado, vou voltar aqui, vamos ver o significado desse substantivo repreensão, tá? Ó, ato ou efeito de repreender, repreendimento, reprimenda, censura,
admoestação, advertência. Olha só um outro significado jurídico também, ó, admoestação, advertência feita pelo superior hierárquico em relação a um ato praticado pelo seu subordinado. Interessante. Então, ela é boa ensinamento para o quê? Para repreensão, para o repreendimento, tá? E para a censura. A própria Bíblia, ela tem essa autoridade para fazer qualquer censura a qualquer ser humano. A Bíblia, ela é a verdade divina e não só a verdade divina, ela é a verdade absoluta, tá? Se existe verdade absoluta, a Bíblia é a verdade absoluta. E esse relativismo que nós vivemos na sociedade hoje, onde diz que cada um tem a sua verdade, isso daí não cola com a Bíblia. A Bíblia é a única verdade. Foi quando Pilatos perguntou a Jesus, né, o que é a verdade, né? Pilatos perguntou porque existiam muitas verdades na época de Pilatos. Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a própria verdade personificada. A Bíblia Sagrada fala de Jesus de Gênesis a Apocalipse. É claro, evidente que, claramente, expositivamente, entendeu? Explicitamente, nós vamos ver falar sobre Jesus nos 4 evangelhos, que pode se colocar como uma biografia. É muito mais que uma biografia, né? Mas podemos usar esse termo, a biografia. Os 4 evangelhos, mas toda a Bíblia Sagrada fala de Jesus, desde Gênesis até Apocalipse fala de Jesus. Você vai ver Jesus ali no Antigo Testamento, você vai ver Jesus nos livros do Antigo Testamento, você vai ver Jesus ali nos sacrifícios, você vai ver Jesus nos templos, você vai ver Jesus no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver Jesus nas epístolas paulinas, você vai ver Jesus nas epístolas gerais, você vai ver Jesus no Apocalipse. Então, a Bíblia Sagrada fala de Jesus. A Bíblia Sagrada fala de uma única pessoa. O assunto central da Bíblia Sagrada é a pessoa de Jesus. Então, trazendo aí essa, 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 esse significado dessa palavra repreensão, tá? Então quer dizer então que ela, a Bíblia, ela pode nos repreender, ela tem autoridade superior, hierárquica para nos adverter, né, de alguma coisa, de algum erro, tá? Ela tem isso, por quê? Porque ela é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e Deus não erra. Então, partimos do pressupostos assim: Deus, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro, Deus não pode mentir. A Bíblia foi inspirada por Deus. Logo, a Bíblia não pode mentir e não contém erro. Então, partimos desses pressupostos aí. Deus é verdadeiro e não erra. A Bíblia foi inspirada por Deus. Logo, a Bíblia não contém erros, tá? E ela é a autoridade máxima em tudo, tá? Todas as filosofias do mundo devem se curvar diante da Bíblia. Todas as filosofias da terra devem se curvar diante da Bíblia. A Bíblia está acima de todos. E aí nós vamos partir para a etimologia dessa palavra no grego, repreensão. O que significa essa palavra no grego? Tá? No grego vem da palavra elenkos. Elenkos, tá? Elenkos. Você está vendo aí, do ladozinho direito aí, o elenkos, escrito aí na transliteração com um G, mas geralmente se usa o G antes do CH e dá o som de N. O que você está vendo aí na pronúncia da palavra aí do seu lado esquerdo, elenkos, tá? E o que significa essa palavra elenkos? Significa, primeiro, verificação pela qual algo é provado ou testado. Então, o que quer dizer isso? Dentro dessa repreensão, dentro dessa palavra repreensão, a própria Bíblia faz a análise daquilo que nós somos e fazemos. Existe um versículo bíblico na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: porque toda a escritura é inspirada. Deixa eu ir lá rapidinho em Hebreus mostrar para você esse versículo.
Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só que interessante. Então, a Bíblia Sagrada, ela tem esse poder de fazer essa verificação. O escritor Hebeu diz que ela tem esse poder, ela é eficaz para isso. Para o quê? Para os pensamentos e intenção do coração humano. Então a Bíblia, a palavra de Deus, dentro desse ensinamento, ela tem esse poder de ensino, de repreender. Por quê? Porque ela consegue enxergar o que está dentro do meu coração. Ela consegue ver o que está dentro do meu coração. As minhas decisões, a Bíblia, ela consegue analisar e ver se estão corretas ou se estão incorretas. Então, verificação pela qual algo é provado ou testado. Ainda dentro dessa palavra existe um outro cognato que vem dessa palavra elenco, que significa o quê? Sentenciar, refutar, confutar, geralmente com implicação de vergonha em relação à pessoa sentenciada, por meios de evidências condenatórias, trazer à luz, expor. Então, você vê aí o que significa a palavra repreensão, o que a Bíblia também é, tá? O que tipo de ensino para qual a Bíblia é útil, o que o apóstolo Paulo está dizendo, para a repreensão, ou seja, para trazer à luz, para expor. Por quê? Para corrigir, tá? Para corrigir a falta, para corrigir o pecado humano. Então a Bíblia tem esse poder. Então tá aí a definição dessa palavra repreensão. Prosseguindo mais um pouquinho para frente, Paulo ainda vai dizer que ela tem outra coisa, ela é útil para outra coisa, para correção. Vamos ver o que significa essa palavra correção. Outro substantivo, ó. Ato, processo ou efeito de corrigir, qualidade, atributo do que é correto. Então, correção é ato, processo ou efeito de corrigir. Corrigir aqui é diferente de repreensão, tá? Repreensão é aquilo que eu julgo. Repreensão. Corrigir já é experiência. Repreensão é análise, tá? Repreensão é uma análise. A palavra de Deus nos analisa por dentro, tá? Ela analisa, ela tem esse poder de analisar a gente por dentro. Agora ela vai corrigir. Corrigir de que forma? Vamos agora entender esse substantivo no grego. O que significa essa correção? Essa correção que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Ó. Essa correção, a palavra correção vem de uma palavra grega, epanortosis. Epanortosis é de duas palavras. Epanortosis ela é a junção de duas palavras. A primeira palavra é uma preposição que significa epi, que vem epa, né? Que é a primeira palavra ali, epa, mas que significa, que se escreve epi. O que significa essa preposição? É sobre, é em cima de, perto de, perante, de posição, sobre, em perto de, em cima, contra, para, acima, sobre, através de, contra, tá? Então, ep significa esse significado. Agora vamos ver o que significa o outro significado. Anortu, tá? Que vem dessa palavra epanortoses, anortu, que significa o quê? Levantar, as duas definições, ó, são duas definições, levantar, endireitar. Uma pessoa deformada. E a segunda definição, reconstruir, restaurar. O que Paulo está dizendo aqui então? Que a palavra de Deus, que é toda ela, a escritura, ela foi soprada por Deus e que ela é útil, que ela é proveitosa, tá? Para o quê? Para o ensino, didascália, para o ensinamento, para a instrução. E ela esse ensino é sobre o quê? É em que?
para repreensão, análise daquilo que é correto, daquilo que é certo, e para correção. Que correção é essa? Correção aqui é no ato de reconstruir, de restaurar aquilo que está quebrado. Isso é correção, fazer uma correção. A Bíblia Sagrada ela tem esse poder de fazer uma correção. Mas fazer uma correção de quê? Eu vou mais longe, eu não vou falar só de correções de erro que nós praticamos durante o dia, erro que nós praticamos durante a nossa vida, mas eu vou falar, eu vou usar aqui com relação ao primeiro conceito, aqui que você está vendo aí, de levantar, de endireitar. Endireitar o quê? Uma pessoa deformada. Que tipo de pessoa é essa? Todos nós sabemos que Adão, quando pecou, ele perdeu, tá? Ele perdeu ali a presença de Deus. Ele foi expulso do jardim do Éden. E o pecado automaticamente deformou a raça humana, tá? Deformou a raça humana. Então, Jesus veio para o quê? Para de novo fazer uma nova raça humana. Em Cristo está sendo feita uma nova raça humana. Em Cristo está sendo reconstruído ou está sendo restaurado uma nova raça humana. Mas só que está sendo restaurado não é em Adão mais, agora está sendo em Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios que nós estamos sendo transformados de glória em glória, como na imagem de quem? Pelo Espírito Santo de Cristo. Tá? E Paulo diz ainda que quem está em Cristo, nova criatura é. Então a palavra, tá? A palavra, ela é útil, ela é proveitosa, ela é vantajosa para quê? Para corrigir o homem decaído, para levantar esse homem decaído, para que ele venha de novo refletir a glória de Deus, aquela glória que Adão perdeu lá no Jardim do Éden. O segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, ganhou lá na cruz do Calvário e automaticamente a palavra encarnada, ela traz de novo esse renovo, ela traz de novo essa obra. Paulo fala que Deus está operando em nós a obra, né? Então a palavra de Deus ela serve, ela é proveitosa para isso, ela é útil para isso, ela é vantajosa para isso. Para o quê? Para restaurar o ser humano do seu estado pecaminoso, para corrigir o ser humano do seu estado pecaminoso. E aí, quase fechando o versículo, quase fechando essa exégese bíblica desse versículo 16, Paulo vai dizendo ainda que, além dessa palavra, né, toda a escritura ser inspirada, dela ser útil, né, para o ensino, para a repreensão e para a correção, que nós estamos vendo aí ele vai dizer, para a educação. Olha só que interessante. Para a educação. E aí a gente vai ver o significado dessa palavra no dicionário. Eu ainda vou fazer, eu vou usar o dicionário para a gente entender sobre esse substantivo. O que é educação? Ato ou processo de educar-se. Qualquer estágio desse processo. Aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Então fala de pedagogia, fala de didática e fala de ensinos. Então, terceiro conceito, o conjunto desses métodos, pedagogia, instrução e ensino. Quarta definição, conhecimento e desenvolvimento resultante de processo, tá? Preste atenção, conhecimento e desenvolvimento resultante desse processo, preparo. E uma quinta definição que ainda temos aí, ó, desenvolvimento metódico de uma faculdade, de um sentido e de um órgão. Eu quero voltar aqui nessa segunda definição aí do dicionário sobre a palavra educação. Ó, aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Olha só agora, preste atenção, vamos voltar para o versículo agora. Ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para quê?
para o ensino. Observe que a palavra ensino é diferente da palavra educação. A palavra ensino fala daquilo que é ensinado e fala do ensinador. Ou seja, é daí que vem a palavra professor, didascalia, didascalo, que vem a palavra professor. Então a palavra de Deus é o que? É professor, ela também é professor. E quem ensina é didascalo, aquele que ensina, e os ensinamentos dele é uma didascalia. Tá? Só que agora é diferente. Agora Paulo está dizendo que ela serve para educação, que ela é útil para educação. E o que é que ele está querendo dizer? O dicionário, ó, nós pegamos o dicionário Wise aqui e vê essas definições. Aplicações de métodos próprios para assegurar a formação, desenvolvimento físico, intelectual e moral. Isso nós vamos aprender no colégio. Quando nós vamos para o colégio, nós temos ali métodos, né, métodos teóricos que nós vamos aplicar no nosso dia a dia. Então o colégio ele vai desenvolver a vida intelectual da criança, do ser humano. Por isso que nós precisamos ir para o colégio, para desenvolver a nossa vida intelectual, moral do ser humano. Então isso é pedagogia, é didática. Jesus ele foi um pedagogo, Jesus ele foi um mestre de ensinamento. Jesus desenvolvia isso nas pessoas. Mas vamos voltar aqui agora para a gente entender com relação a isso, com relação à palavra. Paulo está dizendo que ela é útil, ela é proveitosa, ela é vantajosa para a educação. Vamos agora ver a definição dessa palavra no grego. O que significa essa palavra no grego? A palavra do grego, koine, que essa palavra educação nos traz, que esse substantivo traz, é paideia. Paideia. Paideia é o quê? A primeira definição é o quê? Todo treino e educação infantil que diz respeito ao cultivo de mente e moralidade, e emprega para estes propósitos, ora ordens, ora admoestações, ora repreensões e ora punições. Também inclui o treino de um cuidado do corpo. Olha a primeira definição, olha como é que já está ficando claro para a gente o que a palavra de Deus é, o que a escritura é. Todo treinamento, o que significa a palavra paideia? Todo treinamento e educação infantil que diz respeito ao cultivo de mente e moralidade, e emprega para este propósito, ora ordens e admoestações, ora repreensões e punições. Também inclui o treino e cuidado do corpo. E segundo é o quê? Tudo que em adultos também cultiva a alma, a parte espiritual, pela correção de erros e contenções das paixões. Olha que coisa interessante que nós vamos ver nessa segunda definição. Tudo que em adultos também cultiva a alma, e aí a parte espiritual, pela correção de erros e contenções das paixões. E aí, mais duas definições A e B. Instrução que aponta para o crescimento em virtude. Castigo, punição dos males com as quais Deus visita homens para a sua correção. Agora, olha só da onde o cognato dessa palavra educação, da onde vem o cognato, da onde surge, tá? Olha só, da onde surge essa palavra, a raiz dela. Paidenia. Paidenia não te lembra algo? Pai, pai, paidenia. Aí olha só o cognato dessa palavra paidenia. Paideuo. O que significa paideuo? Paideuo significa treinar criança, ser instruído ou ensinado, levar alguém a aprender. Então, o que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós, seres humanos, somos educados, tá, por Deus através da palavra, paidemia. Nós somos instruídos, nós somos ensinados, nós somos levados a aprender aquilo que Deus deseja para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque Deus age como um pai, como um educador. Então ele usa a palavra. É isso que o professor faz lá no colégio, né? Quando o professor não bota suas ideologias particulares. Quando ele vai lá no colégio, ele vai ensinar, treinar as crianças. E nesse treinamento, aí olha só que é interessante, ó. Olha aqui, ó, a segunda definição, punir, ó.
Ó, daqueles que moldam o caráter. Aí no segundo item aí, que você está vendo aí, o segundo item, você vai ver aí no segundo item, aí tem a punir, castigar com palavras e corrigir. Aí vem, primeiro aí, daqueles que moldam o caráter de outros pela repreensão e admoestação. Olha só que interessante, daqueles que moldam o caráter de outros pela repreensão e admoestação. Então, o próprio Deus usa a palavra dele para nos punir, para nos corrigir, para nos castigar, daqui para o quê? Para que o nosso caráter seja moldado. Ensinamentos é uma educação, a correção de Deus. Então, repreensão, correção, é tudo para o quê? Para a educação, para nós aprendermos. É como um professor que está lá com seus alunos e ali esse professor corrige. Ó, e ainda essa palavra paidemia, educação, vem de pais. Pais, ó, criança, meninos ou meninas, ó, servos e escravos. Tem duas definições, ó. Primeira definição, criança, meninos e meninas. Segunda definição, servos e escravos. Então, olha só de onde vem a definição dessa palavra paidemia. Paidemia, paideuo, vem da palavra de pessoas que ensinam crianças. Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela age como um pai, ela ensinando os ensinamentos concretos, a qual nós devemos aplicar em nossas vidas para que nós venhamos a cada dia crescer, ter as nossas faculdades morais exercitada pela palavra de Deus, ter a nossa vida espiritual exercitada pela palavra de Deus, ter a nossa alma exercitada pela palavra de Deus. Então, o crescimento espiritual não é estático, o caráter também não é estático, tá? O caráter ele anda, ele cresce. Nós nascemos e aí somos educados para ter um caráter. Assim também é com aqueles que nascem de novo em Deus. Novamente é educado. Essa palavra, né? Educação, educado para quê? Para crescer em caráter, crescer em santidade. E aí, fechando a exégese desse versículo bíblico, aí na última palavra, na justiça, para a educação na justiça. Que palavra é essa de justiça? Primeiro, vamos ver a definição dela. Justiça, desse substantivo. Ó, caráter, qualidade do que está em conformidade com o que é direito, com o que é justo, maneira pessoal de perceber, avaliar aquilo que é direito, que é justo. Então, caráter, qualidade daquilo que está em conformidade com o que é direito, com o que é justo. Então, calma aí. A educação que Paulo está dizendo aqui, a palavra de Deus, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Ou seja, então é o caráter daquilo que está em qualidade, né, em conformidade com o que é direito. Ou seja, Deus é perfeito, Deus é direito. Então a Bíblia automaticamente, então, nesse pressuposto, Deus é justo, Deus é direito, Deus é correto. Então, automaticamente, logo nós entendemos que a Bíblia está em conformidade com o que é direito, com o que é justo. A Bíblia é justa, a Bíblia não é injusta. Por que ela não é injusta? Porque nela não tem justiça. Por que nela não tem justiça? Porque Deus não é injusto. Deus é santo, Deus é justo. É um dos atributos de Deus, a justiça. Então, se Deus é justo, Deus não pode errar e nunca vai errar. Logo, então, nesse pressuposto, entendemos que a Bíblia não contém erro, a Bíblia é correta. Então, os ensinamentos da Bíblia são corretos. Então, é isso que nós entendemos aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. E, para fechar, vamos fazer aí a exégesezinha dessa palavra justiça, desse substantivo, que vem da palavra dikaiosune, dikaiosine, no sentido amplo, tá aí, ó, você vai ver aí, ó, num sentido amplo, tá? Estado daquele que é
como deve ser. Justiça, condição aceitável de Deus ou para Deus. Ó, num sentido amplo, estado daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus. Doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar, está aprovado por Deus. Ou seja, então essa justiça aqui, ela é baseada naquilo que Deus deseja. Ela é baseada na vontade de Deus. Ela é baseada na integridade de Deus. Ela é baseada nos pensamentos de Deus. Ela é baseada naquilo que Deus deseja, naquilo que Deus quer, né? A perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a justiça. Essa é a justiça. É o que Deus deseja de mim. Não é a justiça humana, que qualquer coisa corrompe, qualquer dinheiro corrompe. Não, a justiça de Deus não se corrompe. Ela é incorrompível, incorruptível. Não tem como. Então, é o direito, é o correto de Deus, porque Deus é correto, Deus é certo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que essa educação, ela não é feita baseada no homem, ela não é feita, esses ensinamentos desse pai não é feito baseado no que o homem acha, na filosofia humana. Não, ela é feita na vontade de Deus, na justiça de Deus, no estado daquilo que Deus deseja que seja, naquilo que é aceitável para Deus. Então, essa é a questão, essa é a etimologia dessa palavra justiça. Então, meus queridos, então acabamos aí essa exégese desse único versículo da Bíblia Sagrada, na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 16, onde diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Que você possa aí ter aprendido, que nós possamos ter aprendido aí, pela extração desses ensinamentos bíblicos inspirados aí, né, vindo da caneta do apóstolo Paulo, mas sob a inspiração do Espírito Santo. Então, que Deus possa abençoar você aí e que possa te dar uma boa noite agradável. Mais para frente eu vou estar aí lançando alguns estudos aí com o slide, vou resolver um problemazinho, né, no meu celular e logo estarei com vocês aí colocando mais alguns estudos aí. Deus abençoe, Deus lhe dê um bom final de domingo aí.